estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana, da Robótica, e estarei com vocês nessa aula. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, a aula Robótica, EJA. Então, colocaram a data? Na aula de hoje, o tema é aviação e robótica. E aí, você já teve essa experiência? Você já viajou de avião? Como foi essa experiência? Se você ainda não teve a oportunidade, como você acha que seria essa experiência? Então, sobre isso que nós vamos falar na aula de robótica de hoje, sobre a aviação e a robótica. E vocês vão perceber que tem muitas coisas muito interessantes ligadas à robótica e à aviação e suas tecnologias. Vamos conhecer um pouquinho mais na aula de hoje? Para começar, vamos ver um pouquinho da história da aviação? Então, como surgiu o avião? Você já se perguntou, já parou para pensar nisso, já sabe um pouco dessa história? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história? Acompanhe a leitura na tela. Veja aí. O avião foi uma das maiores revoluções da humanidade. Quem poderia imaginar cruzar o céu e chegar em seu destino com rapidez, uma vez que alguns trajetos, se fossem feitos por navios, levariam semanas ou até meses? Observe na tela em uma comparação. Se você fosse do Brasil para a China de navio, você levaria bastante tempo, sim, seriam 45 dias. Mas se você for de avião hoje, você leva 42 horas. Então, dá uma diferença gigante. Então, de navio, por mares, você demoraria 45 dias. E atualmente, de avião, você chega lá em 42 horas. Então, você vai cruzar, o planeta Terra e aí você tem um tempo muito menor através dos ares, Então, a partir do momento que o desenvolvimento, da aviação comercial, que a gente chama, das pessoas poderem viajar de avião, o tempo de viagem delas ficou muito menor. Então, a viagem de navio demorava muito mais tempo. Vamos ver agora um exemplo terrestre, acompanhe aí na tela. Veja o tempo de viagem entre duas cidades. Por exemplo, para viajar de Porto Alegre até Belém do Pará, gastava-se cerca de 2 dias ou 54 horas. Hoje, com 5 horas, é possível realizar o mesmo trajeto de avião. Então, por terra ou por navio, demora-se muito mais, Porque você tem que fazer esse trajeto ou pelas estradas ou pelos mares. E através do avião, através dos ares, então você não tem o trânsito, Você não tem as intempéries de tempestades. Isso faz com que ele ande muito mais rápido, além da velocidade do avião ser muito maior do que dos carros, ônibus ou até navios. Então, isso aliada ao tempo de viagem e à velocidade e a capacidade de voar pelos ares, fez com que essas viagens ficassem muito mais curtas. Então, agora vamos entender um pouquinho de onde surgiu os aviões? Acompanhe na tela. A ideia de voar vem dos tempos antigos. Na mitologia grega, um personagem famoso, o Ícaro,
criou asas para fugir do seu maior pesadelo, o labirinto do Minotauro, em Creta. Infelizmente, ele se aproximou muito do Sol e suas asas não suportaram o calor. Então, essa é uma mitologia grega, né? Uma história que se conta. Né? Tem até algumas músicas, né, de Ícaro e o seu voo. Então, o homem sempre teve esse desejo de voar, de encontrar uma forma de voar, desde a mitologia. Mas a história continua. Acompanhe a leitura. Em 400 a.C., Arquitas de Tarento tentou construir uma máquina que voasse. Algum tempo depois, Leonardo da Vinci elaborou seus projetos e Jean-Marie Le Brousse disse ter levantado o voo em 1856. Segundo a linha do tempo, John Joseph Montgomery realizou o primeiro voo com um planador em 1883. Então aí nós já conseguimos ver o desenvolvimento da aviação, os primórdios, os projetos. Acompanhe a leitura também. Em 23 de outubro de 1906, Alberto Santos Dumont apresentou um rústico avião a uma comissão julgadora, o 14 bis, marcando a origem da aviação. Ele voou por 21 segundos em uma distância de 200 metros e a 6 metros de altura nessa máquina. Então, é considerado o pai da aviação, né, o Santos Dumont, por essa experiência, o primeiro voo que ele conseguiu fazer com 14 bis. É uma história um pouco mais conhecida, né? Então, ele é considerado o pai da aviação. Conheça um pouquinho mais, acompanhe a leitura. Santos Dumont foi essencial na história do avião por inventar uma aeronave que não precisava de impulso para voar. Então, vocês viram que aqui eu trouxe somente um recorte, né, algumas informações. Vocês sabem que para ser desenvolvido algo precisa de muita pesquisa, muitas experiências. Eu trouxe apenas alguns relatos para vocês. E vamos ver algumas curiosidades da aviação e a evolução do uso das tecnologias? Observe nas próximas imagens que eu vou mostrar para vocês. Ali nós temos imagens das cabines dos aviões. Observem ali. Nós temos em 1949, 1957 e 1969. Observe que o número de botões aumentou consideravelmente. Então, as máquinas ficaram mais modernas, com mais botões, com mais tecnologia e elas foram avançando. Então, é possível ver através dessas imagens a sua evolução. Veja aí na tela mais algumas imagens. Veja aí, de 2005 e de 2015. Aqui nós já temos uma grande evolução. Os botões foram substituídos por telas touch, né, e por outras tecnologias, né? É possível você ver, comparar ali com a cabine de 2005 e a cabine de 2015, uma grande diferença, né? Então ela tem muitas tecnologias, mas ela mudou, né? Ela não tem tantos botões, ela tem uma tecnologia ali mais ligada à computação. Então, vocês viram que interessante? Vamos continuar falando sobre os aviões? Você já imaginou um robô controlando um avião? Será que isso é possível? Você já parou para pensar, né? Nós temos os pilotos, né, que controlam os aviões. Você já parou para pensar que um robô pode controlar um avião? Será que isso já aconteceu? Você acha que isso é possível? Pense aí. E eu vou contar para vocês que sim, que a robótica está na aviação nesse sentido. Foram desenvolvidas várias técnicas, vários testes, e eu vou contar para vocês agora. Acompanhe a leitura. Pela primeira vez, um robô conseguiu decolar e pousar um avião sem qualquer ajuda de humanos a bordo. O RoboPilot foi instalado num avião modelo Cessna 206 e o primeiro voo aconteceu em 9 de agosto de 2019. Então, um robô conseguiu
fazer esse feito. Ele conseguiu decolar e pousar sem ajuda, sem intervenção humana, utilizando somente as tecnologias de transmissão de dados, né? Vocês estão vendo ali a imagem, somente um braço do robô que fez esse controle. Então, sim, é possível. Mas a pesquisa já vem de um tempo. Acompanhe a leitura aí. Esse não é o primeiro sistema autônomo robótico para pilotar aviões. O primeiro projeto foi o Pibot, criado na Coreia do Sul, e o segundo, Elias, nos Estados Unidos. No entanto, nenhum dos projetos conseguiu o feito do RoboPilot. Então, esse projeto já vem sendo desenvolvido, mas o RoboPilot, conseguiu fazer esse feito. Lógico que é um começo, né? São que a gente chama de protótipos, criações, mas quem sabe no futuro nós tenhamos aviões circulando por aí sendo controlados por robôs. Muito interessante, né? E veja mais uma coisa interessante sobre o RoboPilot. O RoboPilot possui um conjunto de sensores, atuadores, câmeras de visão artificial e um braço mecânico, capaz de realizar movimentos idênticos ao de um ser humano. O RoboPilot poderá ser usado para transportes de carga, sobrevoar zonas perigosas, realizar missões de reconhecimento e vigilância, entre outras funções. Então, vocês viram, né, que a tecnologia, a robótica está inserida também na aviação. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre robótica e aviação? Então, vocês sabem que a robótica envolve a construção, a programação, certo? E também uma parte mecânica, né, da construção. Então, nós vamos ver um exemplo aqui da robótica nas cargas. Sim, quando os aviões de carga conseguem receber esses materiais para serem colocados lá dentro, eles utilizam algumas tecnologias. Vamos entender um pouquinho mais? Acompanhe a leitura. Existem vários tipos de veículos que circulam pelo aeroporto. Alguns deles ficam bem próximos ou até mesmo acoplados às aeronaves, seja para colocar o combustível ou cargas. Então, no aeroporto, nós temos aviões e também outros veículos que ajudam, ou até para colocar as cargas ou transporte, enfim, para várias funções. Veja aí. Nas aeronaves de grande porte, tanto a carga quanto as bagagens são organizadas em containers ou pallets, cuidadosamente organizados no porão da aeronave, de modo a equilibrar o seu peso. Esses containers ou pallets são transportados no chão até o porão por meio de carrinhos loader. Então, esses carrinhos eles trabalham juntos para carregar as cargas. Acompanhe a leitura sobre isso. Esses veículos normalmente têm duas plataformas móveis independentes, que podem elevar pallets de tamanho padrão para que fiquem no nível do porão. A carga pode então ser transportada para a aeronave com a ajuda de um conjunto de rodas embutidos. Vamos ver como ele funciona? O loader, este carrinho que ajuda a colocar os materiais no porão do avião através de um vídeo? Acompanhe aí.
Vocês viram que interessante o funcionamento do loader? Então, nós fizemos aqui uma construção para simular o seu funcionamento com o kit de robótica EV3. Esse kit de robótica ele é encontrado nas escolas de 6º ou 9º ano e também é utilizado para os desafios, para os campeonatos. Ele é um pouco mais robusto e tem algumas funcionalidades diferentes do kit de robótica Ludobot que nós sempre mostramos aqui na aula. Então, vou mostrar para vocês aqui. Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é o cérebro, é onde nós colocamos a programação. Então, aqui é feita a programação e o cabeamento. Vocês estão vendo que nós temos um cabo aqui que está ligado a uma estrutura. Essa estrutura aqui, ela é composta por vigas e conectores. Observe aqui que são vigas e conectores. Aqui eu trouxe um avião de brinquedo para representar o carrinho lá no aeroporto, tá? Aqui eu vou colocar lá em funcionamento porque ela foi programada para quando eu toque um botão ela levante e em um outro botão ela abaixe. Lá no aeroporto, esse carrinho aqui ele vai levantar e vai ficar na altura do porão do avião, certo? Para que ele entre com os materiais, que as pessoas coloquem os materiais dentro do avião, como vocês viram no vídeo anterior. Vou colocar em funcionamento aqui, tá? Observe. Então, eu vou clicar para que ela levante. Olha aqui, então ela levantou. Então, ela teria que ficar nessa altura, mais ou menos aqui do avião, certo? Para que os materiais fossem colocados no porão. E depois que já o carregamento foi feito, ela vai abaixar. Então vocês observem que temos um motor aqui que aciona e faz com que essa estrutura levante e abaixe. Veja aí, ó, levante e abaixe. Levante. Observe aqui nessa estrutura que nós temos aqui estruturas móveis. Vocês lembram das aulas de estrutura? Que nós sempre falamos que para a estrutura que tem um formato mais quadrado, ela é uma estrutura móvel. Então, aqui nós podemos verificar a mobilidade dessa estrutura. Olha aqui, ela abaixa e levanta. E todo esse trabalho é feito através de conectores que têm a capacidade de se movimentar. Então, esses conectores que se movem, permitindo este movimento de abaixar e levantar com a força do motor. Muito interessante essa montagem, não é mesmo? Vamos continuar falando sobre os aviões? Então agora eu tenho uma coisa bem interessante para contar para vocês sobre o botão de pouso de emergência. Então, o que é esse pouso de emergência, será? O que vocês acham? Eu vou explicar para vocês o que é esse pouso de emergência. O que é esse botão? Acompanhe a leitura na tela. Um novo sistema poderá pousar aviões em caso de emergência, de forma autônoma, sem qualquer intervenção humana. Hoje em dia, por que foi criado esse botão? Porque hoje em dia, se um piloto ou um copiloto eles passam mal, eles têm um problema, por isso que tem um pouso de emergência, mas eles têm um grande problema. Então, esse botão serve para que ele consiga encontrar através dos sensores um local para pousar. Então, o piloto passando mal, tendo algum problema, ele vai apertar esse botão e aí automaticamente, através dos sensores, ele vai ser direcionado nessa aeronave para o aeroporto mais próximo e que tenha condições de pousar. Olha que interessante! Acompanhe um pouquinho mais sobre isso na tela. Olhem aí. Voltado para a aviação geral, que usualmente voa com apenas um piloto, o sistema Garmin Autoland, após ser acionado por apenas um botão, determina o aeroporto e a pista ideal, levando em consideração fatores como clima, terreno, obstáculos e estatísticas de desempenho da aeronave. Então, como funciona esse botão? Então, ao ser acionado, ele vai encontrar o local adequado para o pouso, evitando acidentes. Muito interessante isso, Veja como a tecnologia está presente
também na aviação. Mas você já parou para pensar quantos aviões estão voando por aí nesse momento? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Olha aí. Como os aviões não colidem no ar? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é de um sistema que verifica todos os aviões que estão sobrevoando naquele minuto ou naquele tempo. Essa imagem mostra ali a região da Europa, onde ali nós temos vários voos. Todos esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo são aeronaves que estavam voando neste momento. Então, quando nós olhamos para o céu, nós vemos um ou outro avião, mas através dos radares nós conseguimos ver que tem muitos, principalmente nessa região da Europa, que tem mais voos e aeroportos próximos. Então, observe ali que é uma quantidade enorme de aviões sobrevoando ao mesmo tempo. Então, você já tinha parado para pensar nisso? Mas como eles não colidem, como eles não batem, se eles estão seguindo cada um uma rota diferente, cada um está indo para um lado, como eles não colidem? Você já parou para pensar? Você tem alguma ideia de como isso acontece? Através da tecnologia, sim, a tecnologia está envolvida nisso também, através de sensores. Então, acompanhe a leitura aí para entender um pouquinho melhor sobre isso. Para que os aviões não colidam no céu, existe um sensor instalado, o transponder, ou melhor, o TCAS, que possibilita a emissão de sinais para identificação da posição, altitude e velocidade. Então, todas as aeronaves atualmente possuem esse TCAS, né? Há um tempo atrás, nem todas, né? E atualmente todas elas possuem. Como isso funciona? Observe nessa imagem ali. Então, cada avião emite ali, através do TCAS, a sua localização para o satélite, que reenvia para a torre de controle. Então, é possível localizar todas as aeronaves que estão sobrevoando através desse sistema. Então, ele consegue saber exatamente a localização. E assim, os aviões conseguem também saber a localização um do outro. Então, essa é uma forma bem importante de controle. Então, eles conseguem saber onde estão os aviões, por onde eles passaram e também tem um controle dos aviões que estão naquela mesma rota, sendo enviada para a torre de controle, que também vai ajudando os pilotos com as suas localizações. Vamos entender um pouquinho mais através dessa tela? Acompanhe a leitura. Os TCAS instalados nos aviões enviam sinais para as torres de controle de tráfego aéreo, que combinam essas mensagens com as propriedades de localização dos radares básicos. Todas as aeronaves comerciais são equipadas com TCAS de cabine, que automaticamente transmitem sinais eletrônicos de volta ao solo quando recebem um sinal de rádio. Então é assim que eles funcionam, através desses sensores. E agora eu vou mostrar para vocês uma representação deste sistema aqui na nossa tela. Eu vou mostrar em detalhes. Então, nós estamos aqui com essa montagem com o kit de robótica Ludobolt. Eu coloquei aqui umas figuras para representar aviões. E aqui nós estamos representando o espaço aéreo, como eu mostrei para vocês. Os aviões estão voando, né? E eles não colidem porque eles têm sensores. Eu vou mostrar essa representação para vocês. Olha aqui, nós temos o nosso kit de robótica Ludobot. Aqui eu coloquei um sensor de reflexão que vai verificar a presença, então ele consegue ver a distância entre um objeto e outro. E aqui também eu coloquei o mesmo sensor para que ele identifique quando um ou outro está próximo. E então eles foram programados para mudar de rota. Então eu vou colocá-los para funcionar agora. Veja aqui, eu vou ligá-los. Vou ligar um e agora eu vou ligar o outro. E vou colocá-los em funcionamento. Observe. Eles estão aqui se movimentando. Vão se encontrar no espaço aéreo e veja que eles
se encontraram e mudam a rota. Vamos ver novamente o funcionamento? Então, eu vou colocar aqui um avião está vindo e o outro avião está se aproximando e eles, observe que eles se perceberam e eles mudam a sua rota. Vou colocar aqui, ó, um avião está vindo, o outro também está vindo e eles se encontram. E aí, eles mudam a sua rota. Viram que interessante? Vamos ver mais algumas informações sobre a aviação e a robótica através de um vídeo? Acompanhe aí! O que acontece quando o avião é atingido por raios? Quando um raio atinge uma aeronave, causa, via de regra, no máximo danos parciais na fuselagem e nas antenas externas. Os sistemas eletrônicos das aeronaves geralmente são blindados para evitar interferências da radiação dos relâmpagos. É possível saber a duração de um voo? Existem diversas variáveis que influenciam no tempo de voo, como distância, altitude, tipo de aeronave, clima, especialmente a direção dos ventos, e o tráfego aéreo nos aeroportos de saída e chegada, e ao longo do trajeto. Vocês viram que legal o vídeo? Então, se você tem algo bem legal pra gente, manda um e-mail pra gente no robotica@curitiba.pr.gov.br. Mande o nome do estudante, nome da sua escola e a sua turma e o registro da sua atividade. Estamos esperando para receber as suas atividades. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima! Tchau! Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender?